Fala galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Evandro Silva, pastor da Visão Reino Church aqui na cidade de Ribeirão Preto, e eu queria conversar com vocês, compartilhar com vocês parte desse saber, desse conhecimento que pode ser útil para alguém ou não. Algumas semanas atrás, eu fiz uma caixinha de perguntas no meu Instagram e a sugestão das perguntas era acerca da vida emocional, questões emocionais. E me fizeram uma pergunta muito interessante nessa caixinha. Perguntaram para mim se depressão era demoníaca, de origem demoníaca ou não. Bom, eu quero responder essa pergunta para você fazendo pelo menos duas considerações. Eu sou um graduando em psicologia, estou me formando em psicologia, não sou um perito no assunto, não trago sobre os meus ombros essa responsabilidade, mas preciso deixar pontuado e observado que antes de eu ir para a faculdade, fazer a graduação em psicologia, eu sou pastor e teólogo. Então eu vou eu vou responder essa pergunta tanto do ponto de vista teológico, como também do ponto de vista psicológico. Então, a depressão, para você dar uma causa para ela, uma origem para ela, é muito arriscado. Existem várias considerações das quais você precisa se valer para poder responder acerca de depressão. Em muitos casos, na esmagadora das vezes, não se trata de influência demoníaca, pelo menos eu não vejo dessa forma. É claro que, do ponto de vista teológico, nós não iremos desconsiderar de maneira nenhuma a realidade e a influência desses espíritos. Biblicamente, eu não posso de maneira nenhuma desconsiderar. Do ponto de vista da psicologia, a grande esmagadora das opiniões é que se trata de um surto psicótico, mas eu penso que não é bem dessa maneira. Nem todas as manifestações de depressão, ela pode ser ocasionada ou deve ser ocasionada ou a sua origem é demônios. Eu vou explicar o porquê, preste bastante atenção. Para a gente olhar para essa questão com mais propriedade, com mais calma e com mais tranquilidade, a gente precisa levar em consideração várias coisas das quais esse sujeito está inserido. Por exemplo, quando a gente vai falar de saúde, quando a gente vai conversar sobre a definição de saúde, até antes de 1947, tinha-se uma ideia de saúde. A partir de 1947, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, ela então fez um pronunciado trazendo uma nova definição, um novo olhar. Então vamos lá. Antes de 1947, qual que era a ideia de saúde? A ideia de saúde era o seguinte: se um sujeito ele não trazia no seu corpo, ou ele não trazia nos seus órgãos nenhuma enfermidade, nenhuma patologia no seu no seu biológico, se ele não trazia nenhuma enfermidade, nenhuma infecção, nada dessa natureza, então esse sujeito era considerado um sujeito saudável. E que visão que era essa? Era a visão biomédica, ou seja, quando nós estamos olhando para o sujeito de uma maneira biomédica, sobretudo antes de 1947, nós vamos ter a ideia de saúde, que o sujeito é um sujeito saudável, pela ausência de enfermidades na sua bio. No entanto, a partir de 1947, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela vai se pronunciar e vai trazer uma definição mais ampliada, não apenas uma visão biomédica, mas vai trazer um olhar mais amplo acerca desse sujeito e vai considerar que a saúde ela não está simplesmente ligada à ausência de alguma enfermidade no seu bio, mas que o sujeito, enquanto existente,
a sua definição de saúde é muito mais ampla. Por exemplo, é necessário, então, olhar esse sujeito não apenas de forma biológica, mas é preciso olhar para ele também de forma psicológica. É preciso olhar para ele também de forma social. Isto é, qual é o contexto social que esse sujeito está inserido? E também se ele tem alguma expressão de espiritualidade. Então, você olhando para o sujeito em todas essas áreas, é importante que se faça uma análise para que depois então seja feito um diagnóstico. Por exemplo, a partir de 1947, a Organização Mundial da Saúde definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental, social. E não apenas a ausência de doença. Se eu não me engano, foi na disciplina de Psicologia da Saúde que eu tive uma aula muito interessante, não me lembro agora o nome da professora, e ela apresentava para a gente exatamente esse ponto marcante, essa divisão de olhar para o sujeito de forma biológica apenas e um novo olhar, olhando para ele de uma forma mais ampla. Então, ela apresentou naquela ocasião a visão biopsicossocial e espiritual. Biopsico, social e espiritual. Por quê? Porque o indivíduo ele precisa ser visto de forma biológica, ele precisa ser visto de forma psicológica, ele precisa ser visto também em suas interações sociais e também de modo espirituoso. Quando a gente está usando a ideia de espirituoso, a ideia de espiritualidade, ou seja, nós não estamos falando necessariamente de uma religião em específico, mas nós estamos falando de um ser espirituoso, de um ser que tem a sua expressividade espiritual, ou não. O sujeito ele pode ter a sua expressão espiritual, ele pode ter a sua manifestação espiritual, as suas crenças, ou então ele pode não ter nenhuma crença. Ele pode ser um ateu, por exemplo. Mas nós temos que considerar também essa manifestação espiritual de um sujeito espirituoso. Então, a partir de 1947, a Organização Mundial da Saúde vai olhar para o sujeito dentro desses aspectos, não apenas o aspecto biológico, porque, por exemplo, uma pessoa, um sujeito, ele pode ser analisado de forma biológica. E sendo analisado de forma biológica, está tudo certo com o biológico dele, está tudo certo com a bio dele, ele não tem enfermidade nenhuma, os órgãos dele estão todos ok, ele não tem problema nenhum, ele não tem nenhuma ferida, ele não tem nenhuma infecção, então ele não tem nenhuma doença na sua bio. Mas isso não significa de que ele seja um sujeito saudável. Por quê? Porque ele pode estar com problemas de natureza psicológica. Ele pode estar com problemas de natureza emocionais. E de onde vêm esses problemas? De onde vêm essas questões emocionais? Elas podem estar diretamente ligadas ao contexto social onde esse sujeito está inserido. A forma com que ele interage com o meio, a forma com que ele interpreta o mundo onde ele está inserido, o ciclo, o meio social onde ele está inserido, isso pode ser um meio completamente doentio para esse sujeito, que pode estar causando transtornos na sua psique e desordem nas suas emoções, entende? E também existe a questão do lado espiritual, como ele se manifesta. Então o sujeito ele precisa ser olhado em todas essas áreas, para que então depois você possa ter um diagnóstico muito mais apurado. Você possa ter uma ideia muito, depressão, ele está com depressão por causa disso, ele está com depressão porque é demônio, ele está com depressão porque é não sei o quê. E lembre-se,
além de eu estar me graduando como psicólogo, antes de ser psicólogo, eu tenho a minha fé. Então eu não vou deixar de ser pastor porque eu me formarei em psicologia, em hipótese alguma. Eu tenho a minha fé, então eu vou ter um olhar teológico, um olhar psicológico e também vou ter um olhar com base nos teóricos que eu tenho estudado ao longo desses anos na faculdade, tá? Então, são vários os fatores que podem estar ligados à causa da depressão desse sujeito. Por que que ele está tão triste? Por que que ele está tão angustiado? Por que que ele não está conseguindo lidar com as suas emoções? Por que que ele não está conseguindo ter motivação para levantar da cama? Por que que ele não está conseguindo ser efetivo no que fazia, nas suas interações sociais? Por que que ele não está conseguindo trabalhar? Então a gente precisa olhar para esse sujeito que é biológico, mas também para esse sujeito que é psicológico, mas também para esse sujeito que é um ser social e também para esse sujeito que é um ser espirituoso. Então a gente precisa olhar de uma forma mais ampla para poder então, assim, começar a fechar um diagnóstico. Agora, do ponto de vista psicológico e do ponto de vista teológico, eu posso dizer para você o seguinte: nem sempre é demônio, nem sempre é demônio. No meu ponto de vista, particularmente falando, no meu ponto de vista, a depressão está muito mais ligado a questões de autogestão. O que é isso? Autogestão. Penso que a depressão ela está muito mais ligado à capacidade da pessoa lidar com as demandas da sua vida, lidar com aquilo que ela, com todas as responsabilidades que ela está inserida. É claro que no primeiro momento é necessário fazer uma avaliação biológica para saber se está tudo bem com o biológico do sujeito, né? Então, ele vai ser exposto a uma série de exames, né? Ele vai ser feita uma investigação biológica para saber se os neurotransmissores dele estão todos de acordo, ou os seus hormônios estão todos de acordo, estão todos regulados, né? Se não tem nenhum problema de tireoide, se não tem nenhum problema físico. Então, primeiro faz-se uma investigação acerca da sua bio para saber se está tudo bem com ele. Poxa, está tudo bem com ele, as suas taxas hormonais estão todas corretas, né? Os seus neurotransmissores estão todos equilibrados, não existe uma causa biológica, então peraí. Então, se não é biológico, se não tem nenhuma função biológica, então alguma questão emocional precisa ser avaliada. E quando a gente parte para o emocional, eu quero que você entenda que a depressão ela pode estar bem ligada, né? Essa não é a causa majoritária, mas ela pode estar muito ligada à forma com que o sujeito está administrando a sua própria vida. Por exemplo, como você definiria a ideia de felicidade? Qual era o conceito que você daria para esta palavra? De que forma você conceitua a ideia de felicidade? Você já parou para pensar sobre isso? O que é a felicidade? Bom, eu vou trazer para você uma definição que eu acho muito interessante, que pode fazer muito sentido para você. Felicidade nunca foi e nunca será ausência de problemas. Eu vou repetir. Felicidade nunca foi e nunca será ausência de problemas. Felicidade é a capacidade, é a habilidade de administrar as demandas da vida. Quando eu estou falando de demandas da vida, eu estou falando das responsabilidades das quais você está inserido. Responsabilidade com a família, seja você casado ou não. Se você é casado, você tem a sua esposa. Se você tem filhos, você tem a sua esposa, você tem os seus filhos, o seu filho, e você tem responsabilidades. Se você não é casada ou casado, você está inserido dentro de um contexto familiar. Você tem seu pai, ou você tem a sua mãe, ou você mora só com o seu pai, bom, enfim. O fato é que nós temos demandas nessa vida. Então nós temos responsabilidades familiares,
nós temos responsabilidades profissionais, nós temos responsabilidades relacionais, nós temos responsabilidades cívicas, nós temos responsabilidades sociais. Então isso eu vou chamar de demanda, né? O trabalho que você precisa executar, o dinheiro que você precisa ganhar, as contas que você precisa pagar, isso são demandas. E felicidade é a capacidade, a habilidade de você lidar, administrar essas demandas. Você consegue compreender o que eu estou querendo dizer? Por quê? Porque se você for esperar não ter problema para ser feliz, você nunca vai ser feliz. Se a pessoa tiver a ideia assim, bom, eu só serei feliz quando eu não tiver nenhum problema. Eu só serei feliz quando eu não tiver nenhuma conta para pagar. Eu só serei feliz quando eu tiver um casamento perfeito. Eu só serei feliz quando eu tiver um trabalho perfeito. Eu só serei feliz quando eu não tiver problema na vida. Ou seja, você nunca vai ser feliz. Então, felicidade não é a ausência de problemas, mas felicidade é a capacidade de administrar as suas demandas. Por exemplo, quando uma pessoa está entrando num processo de distimia, está entrando num processo de angústia, de tristeza, pode observar, existem algumas áreas da vida dela que ela não está conseguindo administrar direito. E pelo fato dela não estar conseguindo administrar essas áreas, isso está trazendo um transtorno para ela, está trazendo um sofrimento para o sujeito. Então, pode observar que algumas áreas da vida dessa pessoa, ela está tendo dificuldade para administrar. Então, eu vejo muito mais uma questão de autogestão do que uma questão de demônio propriamente dito. É claro que, do ponto de vista psicológico, a gente não pode descartar a existência e a influência desses seres de maneira nenhuma. Está na Bíblia e pronto, acabou. Então lembre que eu falei, eu não estou falando apenas do ponto de vista teológico e nem apenas do ponto de vista acadêmico. Né? Do ponto de vista acadêmico, alguém vai olhar para possessão demoníaca e vai enxergar como surto, vai enxergar como surto psicótico, vai enxergar como delírio. Cara, tu quer pensar assim, beleza, sem problema nenhum. Agora, eu não vou desconsiderar o conhecimento bíblico que eu tenho acerca do assunto e também não vou desconsiderar o conhecimento acadêmico que eu tenho adquirido ao longo desse ano, ao longo desses anos. Então, mas o que eu quero pontuar aqui é que nem sempre isso está ligado a demônios. Por exemplo, escuta só, eu sou pastor de igreja, eu tenho uma agenda considerável, eu tenho um network considerável, conheço muita gente, conheço muitos pastores, muitas pessoas que são cheias do Espírito Santo. Conheço muitas pessoas que têm uma vida de hombridade de caráter. Eu conheço muitas pessoas que têm uma vida exemplar com Deus, que são literalmente homens e mulheres de Deus. Pessoas que eu conheço próxima a mim, que eu conheço a idoneidade dessas pessoas, que são homens de Deus e mulheres de Deus. Esse é o fato. De oração, de comprometimento, de entrega, mas que estão vivendo fases terríveis na sua vida. Por quê? Porque não está conseguindo resolver as demandas do seu casamento, por exemplo. Os altares estão cheios de engravatados que estão há 3, 4, 5 meses, há anos, sem ter relações íntimas com a esposa, dormindo de forma separada, e são homens de Deus. Mas onde que está o problema? O problema está na capacidade de administrar as relações, entende? Ele não está sabendo lidar com as relações, não está sabendo lidar com o outro. Conheço vários pastores, vários homens de Deus, que você, com conhecimento fora da curva, palestrantes, oradores, homens de Deus, de oração, de monte. Conheço gente que está fazendo campanha no monte, conheço gente que está orando no monte, profetizando, falando em línguas estranhas, para quem crê desta forma, né? Porque a gente sabe que até o ramo teológico é muito diversificado com relação à fé. Mas eu conheço muita gente que, sabe, verdadeiros homens de Deus, mas que estão vivendo infelizes dentro de casa, que estão vivendo infelizes dentro do teu casamento,
E você olha para ele dentro da igreja, ele está lá de terno, de gravata, de capacete, de espada, de escudo. Ele está lá, você olha para ele, uau! E ele vai pregar e vai ensinar, e é coisa tremenda. Mas ele vai voltar para dentro de casa, tem demandas que ele não está conseguindo resolver. Existem pais com relacionamento com os filhos, não consegue falar com os filhos, não consegue se comunicar com os filhos, sabe? Não consegue ter uma relação com os filhos, estão vivendo numa zona de atrito muito grande. E cadê o demônio? Onde está o demônio? O demônio pode se aproveitar de uma situação dessa? Pode. Pode se alimentar de uma situação dessa? Pode. Mas eu não posso isentar a responsabilidade do sujeito aprender a administrar as suas demandas, aprender a se relacionar com a tua esposa, aprender a se relacionar com o teu filho, aprender a se relacionar socialmente. Então, a depressão ela pode estar muito ligada ao problema de autogestão. A pessoa não está conseguindo, existem áreas na vida dela que ela não está conseguindo administrar. E é um homem de Deus, e é uma mulher de Deus, e ora, e prega, e faz a obra. Meu irmão, está cheio, a igreja está cheia disso. Você não vai olhar para o cara e vai falar assim, mano, você está endemoniado. Você não vai olhar para o cara e falar assim, mano, você está cheio de demônio. Não, cara, não é, né? Há casos e casos, que fique claro isso aqui, há casos e casos. Entenda que eu não estou desconsiderando absolutamente nada. Eu estou trazendo um olhar mais amplo para isso. Então, antes de você ficar atribuindo tudo a demônio, seja autorresponsável. Autorresponsável. Está reclamando da bagunça que se fez na tua casa, mas se responsabilize porque foi você que abriu a janela na hora do vento. Então, eu estou falando aqui sobre autorresponsabilidade. É uma questão espiritual, então cuide da questão espiritual, mas não se isente da responsabilidade das suas relações. Tá conseguindo entender o que eu estou dizendo para você? Felicidade nunca foi e nunca será a ausência de problemas. Felicidade é a capacidade de administrar as demandas da vida. E aí o cara ora, o cara prega, o cara canta, o cara faz, o cara é um homem de Deus, o cara conhece Bíblia, o cara é orador, o cara é pregador. Só que existem áreas da vida dele que ele não está conseguindo administrar. É problema de má administração. Então, considere, veja esse vídeo de novo para você ver que eu falei que precisa fazer uma análise de todo o contexto do sujeito. Analisar o contexto, analisar o sujeito de forma biológica, mas é preciso também analisar esse sujeito de forma psicológica, mas é também preciso analisar esse sujeito de forma social, considerar qual é o meio que ele está inserido e como ele está interpretando, qual é a visão de mundo que esse sujeito tem, e analisar qual é o ponto de espiritualidade desse camarada, tá bom? Que Deus possa te abençoar, compartilhe esse vídeo, compartilhe com alguém porque ele pode fazer sentido para alguém. E você que está passando por esse período de depressão, não falei sobre distimia, não falei sobre a DSM-5, né, que regulamenta aí, né, segundo a DSM-5, a ideia de depressão se caracteriza por episódios de pelo menos 2 semanas de duração. O paciente apresenta alterações no afeto, na cognição e nas funções neurovegetativas. Pelo menos 5 sintomas, entre eles, pelo menos um deles é humor deprimido ou irritável em crianças e adolescentes e a diminuição do prazer. Além disso, de ter pelo menos mais de 4 desses. Então, perca ou ganho significativo de peso, insônia ou sonolência excessiva, agitação ou retardo psicomotor, fadiga ou perda de energia, sentimento de inutilidade, culpa excessiva e inapropriada, capacidade diminuída para pensar e se concentrar, muito indeciso, pensamentos recorrentes de morte, ideação suicida com ou sem plano. Se você encontra-se dessa maneira, eu sugiro que você
além de ter uma vida no altar, procure um profissional, mas procure um profissional. Não procure quem fez uma imersão de um final de semana aí e já acha que é um analista comportamental. Tome cuidado com isso, tá bom? Espero ter te ajudado. Deus te abençoe. Me aguarde para o próximo vídeo. Um beijo no teu coração. Eu vou ficando por aqui.